Está começando Notícias do Dia. Fishing News. O seu jornal diário na palma da sua mão. Fishing News. Datas comemorativas. Dia do Pão Francês. Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia Internacional das Florestas e da Árvore. Dia Mundial da Infância. Dia Mundial da Poesia. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 33 graus, Cuiabá, Mato Grosso. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 5,67. Valor do euro, em alta, R$ 6,15. Índice Bovespa, em baixa, 0,38%, 132.007 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 2,3%, valendo R$ 477.962,53. IPCA, em alta, 1,31%, fevereiro de 2025. Taxa Selic, em alta, 14,25%, 19 de março de 2025. Valor do ouro, R$ 556,93. Notícias nacionais. Ciência e educação sofrem cortes significativos com orçamento de 2025. Em contrapartida, o setor da saúde recebeu um incremento de R$ 5 bilhões, enquanto ministérios associados ao Centrão, como esporte, agricultura e turismo, também viram seus orçamentos aumentados em R$ 12 bilhões. Senado aprova isenção de visto a turistas dos Estados Unidos, Austrália e Canadá. Exigência foi determinada em maio de 2023 por reciprocidade. STF decide que jornal será culpado por entrevistas em caso de má-fé. Empresas jornalísticas só responderão por danos morais em caso de má-fé ou negligência na apuração de veracidade dos fatos. STF decide manter limite para deduzir gastos com educação no IR em R$ 3.561,50. Maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, Luiz Fux, que defendeu que esses limites não violam a Constituição brasileira. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil havia levantado questionamentos sobre esses limites, argumentando que eles infringem direitos constitucionais, especialmente o acesso à educação. Moraes determina que Meta e X enviem à Polícia Federal dados de contas do jornalista Alan dos Santos. Companhias têm um prazo de 10 dias para atender a solicitação, sob ameaça de uma multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. Advogado de Bolsonaro entra com representação na OAB contra o STF. Paulo Cunha Bueno disse ter acionado o Conselho da Autarquia para se manifestar sobre o caso de denúncia de suposta trama golpista no país. A ação da Polícia Federal mira tráfico internacional de fuzis de Miami para o Rio. Investigações identificaram suspeito de chefiar organização criminosa. A ação desta quinta-feira cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico internacional de armas no Rio de Janeiro e contou com 80 agentes da PF e 10 policiais civis. Copiloto de helicóptero da Polícia Civil é baleado na cabeça ao sobrevoar comunidade da zona oeste do Rio durante operação. O policial foi atingido no interior da aeronave do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais quando sobrevoava a Vila Aliança. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto e o estado de saúde é gravíssimo. Conselho Federal de Farmácia aprova a resolução que permite que farmacêuticos prescrevam medicamentos. A autorização entra em vigor em 30 dias. Casos respiratórios graves deixam Norte e Centro-Oeste em alerta. Síndrome respiratória aguda grave é a piora dos sintomas gripais com comprometimento da atividade respiratória, o que pode causar a morte. Até o último dia 15, o Brasil anotou 21.498 casos de SRAG, com 1.659 mortes. Casarão desaba no início da tarde desta quinta-feira na rua Senador Pompeu, no centro do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, foi confirmada uma morte. A vítima estava em um automóvel atingido pelos escombros do desabamento. A rua foi interditada após o incidente. Secretaria Nacional do Consumidor notifica viagens promo por cancelamento de voos fretados. Esclarecimentos devem ser dados pela operadora de viagens em 5 dias. A Associação Brasileira de Supermercados aponta queda de 4,25% no consumo de brasileiros em fevereiro. Supermercados esperam melhor desempenho no fechamento do trimestre. Ciência e tecnologia.
De volta à Terra, astronautas se despedem de rostos inchados e visão turva. Após passarem quase 9 meses na Estação Espacial Internacional, profissionais devem passar por programa de reabilitação. Astrônomos detectam oxigênio na galáxia mais distante já encontrada. A galáxia está a 13,4 bilhões de anos-luz de distância, o que significa que se formou nos primeiros dias do universo. Os astrônomos acreditam que o Big Bang, que criou o universo, aconteceu há 13,8 bilhões de anos. Elementos como metais pesados também foram encontrados. A crescente ameaça de detritos espaciais exige maior manobrabilidade em órbita e uma redução da quantidade de lixo. A startup britânica Magdrive afirma que pode ajudar com ambos. Por meio de um novo sistema de propulsão para espaçonaves que serão lançadas ao espaço pela primeira vez no final deste ano e serão alimentadas por metal sólido. A Magdrive está trabalhando em 3 versões de seus propulsores espaciais, e como funcionam com metal sólido, podem um dia até ser alimentados por lixo espacial coletado diretamente em órbita, transformando de ameaça em fonte de combustível. Esportes. Japão é o primeiro classificado para a Copa do Mundo 2026 após 2-0 no Bahrein. Equipe carimbou a vaga a 3 rodadas do fim das eliminatórias asiáticas. Minas brilha diante do Flamengo em casa e confirma topo da tabela do NBB. Equipe mineira garantiu mais uma vitória no torneio e agora tem 84,6% de aproveitamento na competição. Atual campeão da NBA, Boston Celtics é vendido por 34 bilhões de reais em negociação recorde. Negociação é a mais cara da história na América do Norte entre todos os esportes. Franquia estava à venda desde julho do ano passado. Boxe é confirmado nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em 2023, escândalos de corrupção fizeram o Comitê Olímpico Internacional excluir a Federação Internacional de Boxe do seu quadro de entidades. Gabrielzinho bate recorde das Américas e leva ouro no World Series. Nadador mineiro supera a própria marca nos 100 metros livre e ainda é bronze nos 50 metros costas, no primeiro dia da etapa de Barcelona, na Espanha. Kirsty Coventry se torna a primeira mulher e primeira africana a liderar o Comitê Olímpico Internacional. A ex-campeã olímpica de natação substituirá o alemão Thomas Bach. Fórmula 1, ex-chefe de equipe Ed Jordan morre de câncer aos 76 anos. Na escuderia do empresário irlandês estrearam Barrichello e Schumacher nos anos 1990. Notícias internacionais. Ataque de drones russos deixam 10 feridos na Ucrânia, dizem autoridades. Ao menos 4 crianças estão entre as pessoas atingidas pela nova ofensiva. Ucrânia ataca a base aérea russa de Engels, que possui capacidade nuclear, diz mídia. Explosão se espalhou por campo de bombardeiros após ofensiva de drones ucranianos. Volodymyr Zelensky pede investimento de 5 bilhões de euros à União Europeia para artilharia. Presidente ucraniano também fez apelo para pressão contínua sobre Rússia. Turquia detém 37 pessoas por postagem sobre o prefeito preso de Istambul. Autoridades identificaram 261 contas de mídias sociais por postagens provocativas incitando crime e ódio após a detenção de Ekrem Imamoglu. França mobiliza a indústria militar para atrair mais investimentos para o setor de defesa. Durante uma série de eventos, os ministros da Defesa, Sébastien Lecornu, e da Economia, Eric Lombard, reuniram-se com empresários e investidores para reforçar a necessidade de ampliar o financiamento privado para o setor. Incêndio na Eslováquia deixa pelo menos 5 mortos. Segundo autoridades, crianças estão entre as vítimas das chamas. Conversas entre Estados Unidos e Rússia acontecem na segunda-feira, diz Moscou. Nova rodada de negociações será realizada na Arábia Saudita, segundo o assessor do Kremlin. Trump assina decreto para aumentar a produção de minerais essenciais nos Estados Unidos. Segundo a agência Reuters, o presidente norte-americano buscaria construir instalações de refino de metais em bases militares do Pentágono. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1557, primeira celebração da Ceia do Senhor sob o rito calvinista no Brasil. Em 1823, a convite do Império do Brasil, assumiu a patente de primeiro-almirante Thomas Cochrane, caso único na história do país em que uma patente foi concedida a um estrangeiro. Em 1928, Charles Lindbergh, um pioneiro da aviação dos Estados Unidos, recebe a medalha de honra por ter realizado o primeiro voo solo transatlântico. Em 1932, foi criada a carteira de trabalho pelo governo do presidente do Brasil Getúlio Vargas. Em 1963, fechada Alcatraz, prisão pertencente ao governo federal dos Estados Unidos na ilha na Baía de São Francisco. O cartunista Maurício de Souza cria a personagem Mônica. Em 1965, Martin Luther King Jr. lidera 3.200 pessoas no início da terceira e finalmente bem-sucedida Marcha pelos Direitos Civis de Selma até Montgomery, Alabama, nos Estados Unidos. Programa Ranger. A NASA lança Ranger 9, a última de uma série de sondas espaciais lunares não tripuladas.
Em 1980, Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter anuncia um boicote do país aos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 em Moscou como forma de protesto à invasão soviética do Afeganistão. Em 1989, o voo Transbrasil 801, um Boeing 707, cai em uma favela perto do Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, matando 25 pessoas. Em 2000, o Papa João Paulo II faz sua primeira visita pontifícia a Israel. Em 2022, o voo China Eastern Airlines 5735, um Boeing 737-800, cai em Quanxin, China, matando 132 pessoas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.